Fernando, esse guarda-chuva aí, Fernando. Vou pegar o ônibus. Vai pegar o ônibus. Como diz lá em Uruçanga, vou pegar o ônibus. Aqui. E pra que o guarda-chuva? Seguinte, você sabe que em dia de sol tem muita gente que vai para a parada de ônibus e fica debaixo do sol forte porque não tem ponto de ônibus. Quando chove, em um dia como hoje, o que acontece? O abrigo é esse? É guarda-chuva, ó, tem que ficar aqui, ó. Aí tem gente que vai e pega carona, né, no teu guarda-chuva, tem um espacinho aí vai enchendo. Aí né? se molha todo, né? Se molha todo. E essa, minha gente, é a rotina. Fica aqui debaixo do meu guarda-chuva aqui, Célia Alice, pra você não se molhar também. Pra não molhar. Em dia chuvoso igual hoje, essa aqui é a rotina das pessoas na Grande Florianópolis. Eu acredito, Cibele, que em várias regiões do estado. Por quê? Falta ponto de ônibus, é uma tragédia. Tem muita gente que até improvisa, viu, minha gente? Coloca tronco de árvore, faz por conta. Sabe quem foi conferir essa situação? A Marja foi, né? A Marja Nunes. A Marja Nunes foi para o ponto de ônibus, ouvir a comunidade e nós vamos cobrar aqui, porque existem vários projetos com a criação de pontos de ônibus, tem uns até mais modernos, tem um na frente da casa do governador Carlos Moisés, tem até Wi-Fi. Só que tem outros que nem existe ponto. Um tem Wi-Fi e o outro não tem nem banco. Não tem nem teto? Nem teto. E aí, é no guarda-chuva mesmo. Marja, conta pra gente o que a população da Grande Florianópolis está falando sobre a falta de ônibus e não, de ponto de ônibus. Quero ver. Sem teto, banco, placa ou qualquer item que sinalize que é um local de parada de ônibus. Assim é na Avenida Campeche, sentido Rio Tavares, e em alguns trechos sentido centro também. Encontramos moradores nessa situação, na esquina com a servidão Alexandrino Pedro Daniel. Como é que as pessoas se localizam aqui no bairro? Ou seja, não tem nenhum indicativo de que aqui tem ponto? Sim, não tem. Eu descobri porque eu tive que pesquisar na internet, que eu tava vendo umas pessoas aqui paradas e não tava entendendo que isso era um ponto de ônibus. Tava andando demais atrás de um ponto de ônibus, até que um dia eu peguei, pesquisei e vi que isso era um ponto de ônibus, senão eu ia continuar andando horrores para poder pegar o ônibus. Não tem nenhum ponto de ônibus adequado para colocar aqui para os moradores. Acredito que até senhoras de idade, quando estão aqui para pegar o ônibus, fica difícil. Dia de chuva a gente fica embaixo. Tiraram o nosso ponto de ônibus, nunca mais colocaram. Então é bem difícil para a gente no tempo, na chuva, no sol. Não tem um lugar para sentar. Alguém improvisou esse banquinho onde eu estou sentada. É bem difícil. O que aconteceu aqui, principalmente nessa rua, né, na Avenida Campeche, que não tem ponto dos dois lados? Ou seja, as pessoas ficam aí à mercê do sol, da chuva e tudo mais. Bom, é uma situação bastante complicada, é uma situação já antiga. Aconteceu em 2016 uma ventania, né, que levou alguns pontos de ônibus. Eles demoraram a ser recolocados, alguns foram recolocados. Mas nesse ponto específico aqui na esquina aqui com a servidão Alexandrino Daniel, esse ponto de ônibus existia, ele foi retirado no começo do ano e até o momento não foi recolocado. Do direito da via, no sentido Campeche-Rio Tavares, você não encontra uma parada, um abrigo com banco ou cobertura. Vocês fizeram algum pedido, alguma solicitação à Prefeitura de Florianópolis sobre essa situação aqui dos pontos da Avenida Campeche? Sim, em março, creio que em março, abril, nós tivemos uma conversa com a Secretaria de Transporte, quando eles fizeram algumas modificações nas linhas de ônibus, né? E nós levamos o pedido para que as linhas fossem mantidas da maneira original e também solicitamos a reposição dos pontos de ônibus que estavam faltando. Alguns pontos já foram recolocados, mas a gente não entende por que esse especificamente, aqui o ponto 26, ainda não voltou para o lugar dele. Seguimos pela Avenida Campeche e não vimos nenhuma estrutura do lado direito da rua. Moradores e turistas ficam à mercê do tempo. Ao chegar no Rio Tavares, encontramos uma situação semelhante. Seu Alcide, qual a situação aqui na SC 405 no Rio Tavares? É terrível aqui, né? Porque tinha um ponto de ônibus aqui, um caminhão deu uma encostada, só deu uma amassada, eles vieram, tiraram, né? Já faz meses. Tem a criança na chuva, o pessoal quando chove, não tem como pegar. E aqui o ponto do ônibus é longe, dá mais de 500 metros. A gente está aqui à mercê de chuva, sol, sem parada nenhuma de ônibus, nem a sinalização, nem a placa do ônibus, não temos. Pontos mais críticos aqui no bairro do Rio Tavares, na nossa área de abrangência, né? No Sacolão, que tem bastante movimentação, perto da Polícia Rodoviária, alguns pontos tiraram, e a gente mandou um documento para a Secretaria de Mobilidade. Eles argumentam também que os pontos de ônibus, as paradas, sempre vão colocar necessariamente sentido centro.
Mas em alguns lugares aqui do nosso bairro, por exemplo, a escolinha, tem uma escolinha de futebol no Golaço, onde as crianças ficam na chuva para ir para o sul da ilha. Então tem locais, pontos críticos, que precisa de pontos de ônibus para o bairro também. O presidente da Associação de Moradores da Fazenda do Rio Tavares, o Gilberto, falou pra gente que vários pontos, né, sentido centro-bairro, não existiam, na verdade não tem cobertura. Como vocês estão vendo, ó, eu não tenho onde sentar, eu sentei aqui num tronco, que tem bem onde tem a placa aqui, que sinaliza, né, que eu quero ir para o sul da ilha. E se começar a chover, a situação vai ficar complicada. Então não tem onde sentar, não tem cobertura, e é essa situação que os moradores enfrentam todos os dias. Pois é, situação aí mostrada então pela Marja, que percorreu hoje vários bairros, mostrando de fato que a situação é enfrentada por muitos moradores, né, Fernando? Você viu a Marja ali sentada num tronco. E o problema é que isso se repete em vários bairros de Florianópolis e também em diversas cidades de Santa Catarina. Com relação à Prefeitura da capital, nossa produção está entrando em contato, querendo saber os detalhes dos projetos que estão sendo desenvolvidos para a construção de novos pontos de ônibus, porque a gente vai continuar batendo nessa tecla, vamos continuar cobrando, mostrando a realidade de quem pega sol, de quem pega chuva, antes de pegar o busão. É você com a gente no SBT Comunidade, sempre por você, hein? A Marja Nunes fez uma verdadeira blitz nas ruas de Florianópolis para mostrar como é que é a falta de ponto de ônibus. E o seguinte, você pode relatar o problema, claro que nós vamos encaminhar aqui a sua reivindicação para os governos responsáveis e já estamos recebendo aqui pelo WhatsApp. Vem comigo, Cibele. Fotos e vídeos. Fotos e vídeos, e exatamente desse assunto que a gente está falando. Inclusive, você pode mandar também. Olha só, são de locais que não tem ponto de ônibus. Você pode mandar como é que é a situação aí no seu bairro, no trajeto em que você precisa circular. E aí a gente está acompanhando fotos que foram enviadas pelo nosso telespectador agora, o Valdir, e ele mostrando exatamente a situação do abrigo em frente à Escola Califórnia, que fica no bairro Alto Forquilhas, em São José, que é um local onde crianças precisam aguardar ali para conseguir pegar o ônibus, Fernando. Olha aí, ó, a primeira participação via WhatsApp com relação a este assunto. Eu quero que você também interaja com a gente. Vamos mostrar a realidade de Santa Catarina. Não dorme no ponto. Faz o vídeo, mostra pra gente. Queremos cobrar por você pelo menos mais conforto na hora de esperar pelo busão.